Passamos então para a análise facial proposta pelo Dr. Capelosa em norma agora lateral. Em norma lateral, o que nós examinamos? Ângulo nasolabial é uma medida bem importante, até para nos orientar em termos de se vamos no futuro extrair dentes ou não. Lembrando que para cada milímetro que nós retraímos os incisivos superiores, aumentamos o ângulo nasolabial 1,5 graus. E esse ângulo nasolabial ele não pode ser, a ponta do lábio superior não pode estar além do subnasal, do ponto subnasal. A linha queixo-pescoço, o ângulo queixo-pescoço, projeção zigomática, a linha E de Ricketts e o sulco mentolabial. Lembrando então que a análise facial é feita já quando o paciente está entrando no consultório. Então, antes de praticamente tudo que eu preciso saber desse paciente em termos de diagnóstico inicial é dado pela análise facial. Então, eu já sei se eu vou expandir, eu já sei se ele tem uma deficiência de mandíbula, qual é o padrão dele, facial, lembrando os padrões de Capelosa, padrão 1, que é a parte esquelética na maxila, mandíbula, bem proporcionada. O padrão 2, aquele que tem uma retrusão mandibular, principalmente. O padrão 3, uma protrusão, ou combinações, tanto no padrão 2 como no padrão 3, o face longo e o face curto. Então, eu já analiso quando ele está entrando no consultório, em norma frontal, em norma lateral, antes de ele sentar na cadeira e abrir a boca. Então, a primeira coisa é a análise facial. E aí já praticamente, como eu falei, praticamente eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer naquele paciente. Já faço uma analogia com algum paciente que eu já tratei com esse padrão facial. Agora eu quero que ele sente na cadeira, Depois eu vou, na próxima aula, nós vamos mostrar um caso clínico do início ao fim, da preventiva até o final da corretiva, Então eu já sei, nessa primeira consulta, tudo que eu vou fazer nesse paciente. Se for tratá-lo em fases, na primeira fase eu faria essa parte preventiva, e a segunda fase, em tempos diferentes, eu já posso ter uma sólida ideia do que vai ser feito em termos ortodônticos para esse paciente. Ângulo nasolabial, então. Ângulo nasolabial. O ângulo nasolabial ele é formado, aqui é o ponto subnasal, columela, e o ponto mais proeminente do lábio superior. Em média, ele tem 110 graus. Uma coisa fundamental é que vocês, mesmo antes de medir esse ângulo, esse ponto do lábio superior não pode estar atrás uma perpendicular baixada do subnasal. E aqui praticamente está no limite. Então, o que isso está me dizendo, em termos de mecânica? Eu não posso usar mecânicas para retrair esses incisivos, que eu vou aumentar esse ângulo nasolabial 1,5 grau em média, 1,2 graus, 1,3 graus, para cada milímetro que eu retrair os incisivos. Então, isso já me dá o alerta, quando eu vejo o paciente a primeira vez, de que eu não vou poder extrair dentes superiores. Ou poderei extrair dentes superiores se houver um apinhamento muito grande nessa maxila, na arcada superior, onde todo o espaço da extração vai ser consumido para alinhar dentes. Não é o caso agora aqui na nossa ortodontia preventiva, porque nós não vamos, nesse momento, os premolares não vão estar erupcionados ainda, nos superiores, mas eu vou mostrar esse pacientinho aqui, da preventiva até a corretiva também. Praticamente durante todo o curso, eu vou mostrar os pacientes da prevenção até a corretiva, ou às vezes até a cirurgia ortognática. Então, nasolabial é um ângulo muito importante para nos dar essas informações que eu comentei. Uma coisa importante, quando vocês forem pedir a documentação, é que por exemplo, nessa paciente agora, paciente 2, esse aqui seria o paciente 1, essa paciente está forçando para fechar os lábios.
Vocês veem isso porque tem uma contração dessa musculatura mentoniana. No entanto, quando vocês forem pedir a documentação para o paciente, então o paciente saiu da consulta, da primeira consulta, lembrando que a gente sempre faz 2 consultas, né? Por quê? Para uma segurança do profissional e para uma segurança do próprio paciente, para ele poder também ter informações muito importantes, porque normalmente os pacientes chegam no consultório e eles querem saber do orçamento, eles querem saber o que vai ser feito e o orçamento, né? O custo. Já viram, de repente, já passaram por outros colegas, mas eu tento dar uma estimativa para atender um pouco esse desejo, né? Mas eu não fecho ainda o valor do orçamento, porque eu faço essa consideração com o pai, com os pacientes, com os pais dos pacientes, em que serão necessárias 2 consultas. Isso já é um momento de vocês criarem um rapport, que a gente chama, né? Uma afinidade com o paciente e mostrar o conhecimento de vocês. É isso que vai diferenciar vocês, né? Não, tem colegas que fazem diferente, né, a respeito, mas eu acho que essa postura de fazer pelo menos 2 consultas é fundamental. Não é perda de tempo, né? É um ganho de tempo em termos de informações, em termos de acolhimento, né? Conhecer o terreno que vocês vão trabalhar, quer dizer, aonde, qual é o aspecto dos pais, como que vocês vão interagir com esses pais, se esses pais são presentes, ativos, né? E isso é fundamental para o resultado final do tratamento. Então, voltando aqui, essa paciente está com o nasolabial aberto aqui, tá? Está num ângulo bom, só que esse ângulo nasolabial não é o real dela, porque ela é uma biprotrusa e ela está contraindo os lábios para ir em repouso. Então, vocês, quando pedirem a documentação, peçam para o centro de documentação que o paciente fique com os lábios em repouso. E isso vai mostrar a biprotrusão, e esse ângulo nasolabial vai ficar mais fechado na realidade. Até vou mudar a cor aqui, ó. Provavelmente esse ângulo nasolabial aqui, dessa paciente, ficaria mais ou menos para cá, assim. Algo por aí, ou até um pouquinho menos, tá? Mas ele ficaria mais fechado. Então, essa paciente foi tratada com 4 extrações. Ela era uma biprotrusa. Esse paciente aqui é um caso de cirurgia ortognática, né? E agora vendo o lado da projeção zigomática. A projeção zigomática é essa região aqui, ó, do osso zigomático. Vocês veem, nesse caso, é uma projeção pobre, né? E vocês podem já, pela análise facial, sem medida nenhuma cefalométrica, dizer que esse paciente tem uma deficiência de terço médio de face. E a única forma de a gente dar terço médio de face para ele, num paciente adulto, é tratá-lo com cirurgia ortognática de avanço, avançando essa maxila aqui, que é o que foi feito nele. E por que a gente vai avançou essa maxila nesse paciente? Que é uma coisa que também que a gente já vê na análise facial, é que a linha queixo-pescoço dele, que a gente vai ver mais adiante, deixa eu apagar aqui, a linha queixo-pescoço dele, ela é boa. E o ângulo também é um ângulo bom. Se nós formos da corrente de profissionais que é padrão 3, é excesso de mandíbula. Esse paciente não tem um excesso de mandíbula, porque a linha queixo-pescoço dele está boa, agradável. Se vocês operarem esse paciente na mandíbula, sem se preocupar com a projeção zigomática, aí vocês estão vendo a profundidade de informações que a análise facial fornece a nós. Vocês vão dar uma boa oclusão, provavelmente, para esse paciente, mas vocês vão causar uma papada aqui, porque vocês estão retruindo uma linha queixo-pescoço adequada. Então, essa informação da análise facial, vou apagar essa papada que eu fiz aqui, é fundamental. Então, esse paciente, se fosse criança, eu trataria ele
já avisaria os pais que ele tem uma produção zigomática pobre, provavelmente ele vai ter uma mordida cruzada. Então, num primeiro tratamento, assim, tratamento preventivo, na primeira fase, a gente faria uma expansão de maxila. Se vocês pegam um paciente desse, criança, com essa deficiência de produção zigomática e uma linha queixo pescoço adequada como essa, esse paciente tem que ser tratado logo, 6 anos, por aí, mais ou menos, com o tratamento do protocolo clássico, né? Expansão de maxila e tração com máscara. Eu tentaria isso nesse paciente. Poderia ser que a gente tirasse ele de uma cirurgia, né? E acompanharia ele no período intertransitório, que é aquele período que vai entre os... Então, o primeiro período transitório, reforçando o de Vanderlyn, é dos 6 anos até os 8, mais ou menos. O período intertransitório vai dos 8 até os 10, 10 e meio. E o segundo período transitório, 10 e meio até a formação de toda a arcada permanente, de dentes permanentes. Tá? Trataria, então, ele no primeiro período, com expansão e máscara de tração reversa, monitoraria ele em termos de crescimento e erupção de dentes, e faria, de repente, um novo tratamento, provável, se fosse necessário, e aí, talvez, no segundo período transitório, depois da erupção dos caninos, se essa mordida cruzada que esse paciente apresenta retornasse, aí já estava me dando um sinal de que esse paciente tem um padrão de provável de 3 que provavelmente vai levá-lo a uma cirurgia. Mas eu trataria ele de novo, nesse segundo período transitório, com o De Klerk, aquele aparelho com 2 mini placas na maxila, na parte mais posterior da maxila, e 2 mini placas na região anterior da mandíbula. E usaria um elástico de classe 3. Esse é o clássico aparelho de De Klerk, não? Que tem um efeito mais eficiente do que uma expansão de maxila com tração reversa, e é utilizado, mas ele só pode ser utilizado no segundo período transitório após a erupção dos caninos, para evitar danos aos caninos devido à colocação das mini placas. E ângulo, então, e linha queixo-pescoço. Nós já comentamos na tela anterior, né, sobre linha queixo-pescoço e ângulo queixo-pescoço. E essas imagens aqui mostram ângulos diferentes, tá, e linhas diferentes. Esse paciente aqui, o paciente número 1 aqui, ele apresenta praticamente uma linha reta aqui. Ele não tem nem linha nem ângulo. Esse paciente é um paciente de face longa, que vocês vão ver ao longo do curso. Esse paciente foi visto em torno de uns 10 anos e meio, 11 anos, né? E eu já falei na ocasião, na primeira consulta, que ele seria um caso cirúrgico, que ele cresceria dentro desse padrão. Lembrando que padrão facial não muda com o crescimento. E padrão facial, a análise do padrão facial pode ser feita já com 3 anos de idade. Então, o padrão não muda ao longo do tempo. E a linha queixo-pescoço curta, muito inclinada para baixo. Tá? A linha E é uma linha que vai da ponta do nariz até o mento mole. E aqui, como ela está forçando, se ela tivesse relaxada, esses lábios estariam um pouco além dessa linha, o inferior bem além. Tá? E, normalmente, o que nós queremos? Que essa linha... que os lábios, o superior toque um pouquinho essa linha e o lábio inferior um pouco antes dessa linha também, tá? Ele fique antes da linha E. Esse paciente aqui apresenta o que? Um ângulo bem aberto, né? Que a gente deveria não extrair dentes, não fazer mecânica para aumentar esse ângulo nasolabial. E esse ângulo nasolabial, ele aumenta se nós fizermos retração, 1,5 graus, mais ou menos, a cada milímetro que eu retrair. Eu posso, então, ter uma ideia de quanto que eu vou piorar ou vou melhorar uma face, essa região de lábio, com uma retração. Ou se eu posso ou não retrair. Esse paciente é um paciente adulto, né, em que ele tinha muito apinhamento. Então, nós extraímos, ele tinha muito apinhamento superior e inferior, nós extraímos
a maxila, os dentes da maxila, na mandíbula, mas esses espaços das extrações foram totalmente completados pelo espalhamento dos dentes para alinhá-los. Tá? Então não houve mecânica de retração, tanto na maxila como na mandíbula, que fosse alterar essa relação labial aqui, que não ideal era que ela não fosse mexida. Aqui esse paciente tem um padrão 2, né? E ele é o mesmo paciente que está aqui embaixo, em que nós fizemos um avanço mandibular. Então, se esse paciente ele chega no consultório na idade de ortodontia preventiva, a gente faz um avanço de terço da mandíbula. E normalmente, então, o que acontece? Aumenta o terço inferior da face, que aqui está diminuído. Isso ele está com um aparelho ortopédico funcional na boca. E é o que nós queremos, tratar esse padrão 2 com um avanço de mandíbula com um aparelho ortopédico funcional, e às vezes também um pouco de extrabucal, mas assim, ele não vai, a classe 2 não vai ser corrigida totalmente pelo uso do extrabucal, vai ser corrigida por um estímulo da mandíbula para frente, com um aparelho ortopédico funcional, e um pouco de extrabucal. O sulco mentolabial, praticamente aqui esse paciente não apresenta sulco, né? Porque ele não tem uma curvatura, ele teria que ter uma curvatura de mento aqui assim, algo assim, ó, né? Algo mais ou menos assim que seria agradável, né? E ele não tem. Então esse paciente foi cirúrgico, foi um tratamento cirúrgico, onde nós impactamos a maxila, subimos a maxila cirurgicamente, avançamos a mandíbula e avançamos o mento, duro, né? Para dar um contorno que vocês, se fizerem o curso, vocês vão ver esse tratamento, esse paciente do tratamento na dentição segundo período transitório até o pós-cirúrgico, tá? E eu falei já para esse paciente, quando ele chegou no meu consultório, acho que ele tinha uns 10 anos, que o caso dele era cirúrgico. E aí a mãe ficou relutante, digo, nós vamos tratar, precisamos expandir a maxila, que tem uma mordida cruzada e tal, mas a face dele vai crescer nesse formato de face longa, não deu outra. Ele chegou lá para os 16, 17 anos, com uma face mais longa ainda, e aí ele pediu cirurgia. E aí vocês, se fizerem o curso, vocês vão ver ele após a cirurgia, tá? Eu vejo na teleradiografia, não me interessa muito as medidas, tá? Eu vejo o quê? A inclinação no incisivo, correlaciono ele com o nasolabial, e o que eu vejo mais importante? O quanto que eu tenho de processo alveolar para poder movimentar esses dentes dentro desse processo alveolar. Então aqui eu tenho um processo alveolar mais amplo, que eu tenho possibilidade de fazer mecânica de incisivo, vestibularizando, né? Porque existem algumas maneiras de conseguir espaço nas arcadas. Na maxila é muito mais fácil de conseguir, eu posso preventivamente expandir a maxila, ou no início da dentição permanente jovem, né? Expandir a maxila, jogar incisivos superiores para frente, ou distalizar molares, ou uma combinação de tudo isso. Já na mandíbula eu tenho mais limitações, tá? Eu não tenho como expandir a maxila, né? Como eu posso abrir a sutura palatina mediana, eu não faço isso na mandíbula. Então, quais são as opções que eu tenho? Manter o espaço livre, esse é a grande jogada que o Crickmore falava, né? Manter o espaço livre, ter essa noção de quanto de espaço eu tenho nesse espaço livre, e na realidade o espaço livre é mais pela diferença de tamanho entre os segundos molares descidos e os segundos pré-molares. E é praticamente, eu tenho de cada lado da arcada 2,5 de cada lado. Então, ou seja, eu tenho 5 milímetros nessa arcada a meu dispor, desde que eu mantenha os extremos da arcada, mantenha o molar permanente onde ele está e o incisivo. Ou eu posso proturir um pouquinho esse incisivo, se a sínfise assim aceitar, vocês vão ver daqui a pouquinho. Em aquelas sínfises muito estreitas, eu não tenho muita opção de vestibularizar incisivos. Eu tenho que tentar manter esse espaço livre, se ainda ele não foi tomado pela mensalização do molar, ou ter que desgastar dentes, né? Também, então vale para maxila e mandíbula, então eu posso desgastar, fazer o stripping, né?
médio distal eu consigo alguma coisa, né, desde que não seja demasiada esse desgaste, né? E aquilo que eu estava falando para vocês, né, da síntese é essa. A análise morfológica intrabucal, na pele, eu foquei basicamente na mandíbula. Aqui eu tenho uma síntese que eu tenho algum jogo nesse incisivo. Aqui praticamente eu já não tenho muita coisa, e aqui eu não tenho nenhuma. A largura da raiz do dente do incisivo inferior é a largura do processo alveolar. Se eu for vestibularizar esses dentes, ou lingualizar muito esses dentes, nós vamos tirar os dentes fora e vamos provocar uma fenestração. Por isso que eu falei anteriormente em o toque, passar o dedo nos incisivos. Né? Se eles já estão sentindo que estão fora do processo alveolar, eu peço para o paciente colocar o dedo e eu vou registrar isso no meu termo de consentimento, livre esclarecido, que esses dentes já estão fora, né? Então o custo biológico é um pouco maior nesses casos aqui esse tipo de síntese. Aqui eu tenho um espaço enorme para poder movimentar dentes. Então eu posso lingualizar, eu posso vestibularizar, né? Aqui eu tenho um limite um pouquinho não tão exíguo o espaço como aqui, né? Mas eu também tenho limites aqui. E se vocês forçarem a barra demais, por exemplo, aqui nesse caso superior, essas duas imagens, o incisivo inferior está muito vestibularizado. Se vocês passarem o dedo por lingual na mandíbula, na parte dos incisivos inferiores, vocês vão perceber as raízes, a saliência das raízes, né, como tábua de lavar roupa. Né? E isso pode acontecer, às vezes, numa mecânica de classe 2 muito severa com elásticos. Tá? Os incisivos superiores vão ser lingualizados e os inferiores vestibularizados. Né? Isso pode provocar, então, perdas ósseas linguais na mandíbula. E aqui o oposto, um padrão, uma compensação dentária, incisivos muito verticalizados, uma mecânica de classe 3 com elásticos muito pesada pode provocar perdas ósseas por vestibular, de osso alveolar vestibular na mandíbula. Quem vai dar esses limites de mecânica, às vezes com elástico, é o próprio ortodontista, não é o paciente. Se o caso é cirúrgico, se o caso tem que ser com remoção de dentes ou não, com extrações, quem dá essa dimensão é o ortodontista para os pais ou para o paciente. Né? Se vocês forem tentar tirar um paciente, que por definição é cirúrgico, através de uso de elásticos, tanto de classe 3 como de classe 2, vocês vão provavelmente provocar essas retrações, essas fenestrações, e quando chegarem à conclusão que o caso realmente, eu tentei tudo que eu pude, agora eu quero cirúrgico, vai ser um problema porque vocês compensaram demais o paciente, provavelmente vão ter que tirar dentes para descompensar o paciente para poder operá-lo. E já ter dado para o paciente talvez umas perdas ósseas, algumas fenestrações. Então isso é muito importante de ser levado em conta. Usar o dedo, então, usar a teleradiografia para avaliar em norma lateral, né? A teleradiografia já é em norma lateral. A largura da sínfise, para ver o quanto de possibilidade de movimento existe para aqueles incisivos, tanto superiores como inferiores. E passar o dedo nos processos alveolares para perceber algumas raízes que já estejam, eventualmente, com tendência a saírem do processo alveolar. E isso o paciente pode passar o dedo também, o pai do paciente, se for um caso preventivo, vocês tentarem, então, e vocês darem um limite, como eu havia falado há pouco tempo, vocês darem um limite de uso desses elásticos. Tá? Então, terminamos então a análise facial norma lateral. Já havíamos visto na primeira aula de diagnóstico, nós vimos por que nós fazemos 2 consultas, o que é importante para cada consulta. Falamos da análise facial. Entramos então na segunda aula com a análise facial em norma frontal. Agora terminamos com a análise facial em norma lateral. E na próxima aula, não percam, porque eu vou mostrar um caso para vocês, tratado desde o início, usando todos esses
elementos que nós vimos nessas 3 aulas anteriores, na análise facial. Vou comentar sobre a parte de análise de espaços do Crickmore e vamos ver então um paciente do início da preventiva, foi tratado em 2 fases, até o final da corretiva. Então não perca a próxima aula. Se vocês gostaram, compartilhem com quem vocês acham que possam também apreciar esse vídeo, né? E te espero na próxima aula então.